Capítulo 7 do material didático de Escatologia Bíblica 2, as 7 trombetas. Então, peço a vocês que abram as suas Bíblias em Apocalipse capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 7. Até o versículo 13. Apocalipse capítulo 8, versículo 7, nos diz o seguinte: E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Então veja, a primeira trombeta, ela já causa um grande incêndio no planeta. A terça parte da vegetação da terra foi queimada. Então, como eu disse para vocês, uma tempestade solar poderia ser o resultado dessa trombeta. Por quê? Porque o que pode queimar a terça parte da terra, queimar os vegetais e assim trazer uma grande catástrofe na terra, seria exatamente uma tempestade solar. Uma tempestade solar faria isso. Número 2, um monte ardendo em fogo, Apocalipse capítulo 8, versículos 8 e 9, que diz: E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Ou seja, esse grande monte ardendo em fogo, o que pode ser? Pode ser um grande meteoro, um grande asteroide. Como eu disse, dificilmente um cometa. Se cair um cometa, ele é de proporções maiores. Então, ele geraria um maremoto, né, como eles chamam, ondas gigantescas, que atingiriam o mundo todo, né, se tratando de tamanho de cometa. Provavelmente não seria cometa, então provavelmente seriam asteroides bem grandes atingindo a Terra e causando essa catástrofe, porque esse asteroide ele teria de alguma maneira atingido também o mar, porque morrem muitos animais. Então ele poderia, às vezes, esses asteroides eles têm um tipo de líquido que não é água como aqui na Terra, pode trazer algum veneno, e essas ondas também teriam destruído as naus, ou seja, teria destruído os barcos. Então provavelmente foi gerado maremoto. Número 3, estrela ardendo como tocha. Na terceira trombeta, uma estrela ou meteoro cai sobre a terra, atingindo a água doce, tornando-as amargas. Bom, então, na primeira, foi um juízo sobre as águas salgadas, morrendo peixes, né, seres vivos do mar, e imagine como isso vai causar uma grande fome, uma grande destruição na humanidade, porque nós sabemos que o mundo ele depende muito do alimento do mar. Então, primeiro foi atingido o mar, agora vai ser atingida a terra, as águas doces. Vejam versículos 10 e 11. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Abisinto, e a terça parte das águas tornou-se em Abisinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Então você atingir os vegetais, atingir o mar, e atingir as águas doces, e atingir, vamos dizer, as florestas, isso daí vai causar realmente uma grande mortandade na Terra.
Então, a grande tribulação será realmente um período de grande sofrimento para toda a humanidade, não só pela ação dos demônios, mas também pelas catástrofes físicas que vão acontecer contra a humanidade. Na quarta trombeta, número 4 do material didático, é atingida a terça parte do Sol, Lua e estrelas. Bom, então, no primeiro momento, veja, na primeira trombeta, houve um grande incêndio no planeta. Ou seja, talvez o Sol aqueceu muito, como vai ser profetizado em outros momentos, e atingiu a Terra. Depois, algum asteroide, ele cai no mar. Na terceira trombeta, outro asteroide cai na Terra, nas montanhas, então afetando as fontes d'água. E agora, a quarta, depois que o Sol queimou a humanidade, vai faltar luz do Sol para a Terra. Então, veja, o Sol, a Lua e as estrelas serão atingidos. Apocalipse capítulo 8, versículos 12 e 13. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do Sol e a terça parte da Lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Então, depois dessa quarta trombeta, os homens ficaram sem a luz natural do Sol. Se o Sol for atingido, se for reduzido 50% da energia do Sol chegando na Terra, isso afeta diretamente o desenvolvimento dos alimentos, pelo que nós vemos que já estará difícil nessa fase da grande tribulação, porque já houve uma trombeta que causou um grande incêndio na terra. Outra atingiu o mar, outra atingiu as fontes de água. E agora essa atinge o sol, impedindo que a luz do sol chegue na terra na sua plenitude. E nós sabemos que sem a luz do sol, a vida aqui na terra, ela simplesmente deixa de existir. A vida na Terra, ela faz parte de um equilíbrio. Albert Einstein dizia que o equilíbrio é tão grande, tão preciso, que se você acabar, por exemplo, com as abelhas do mundo, você acaba com a vida no planeta Terra, porque as flores não vão gerar, não vão se desenvolver, e aí, vamos dizer, você não vai ter fruto, ou seja, vai desencadear uma catástrofe que acaba com a vida na Terra, como dizia Albert Einstein. Então aqui estamos vendo problemas sendo gerados um após o outro. Bom, Apocalipse capítulo 9, versículos 1 a 12. Apocalipse capítulo 9, versículo 1, nos diz o seguinte: e o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Bom, essa estrela nós veremos claramente se tratar de Satanás. Essa estrela se torna Satanás, ela é Satanás, e quando Satanás ele cai na terra, é o quê? Ele vem de alguma maneira receber autorização para soltar demônios, ok? O número 5.1 diz, uma estrela, desculpe, o número 5, gafanhotos, diz, Satanás recebe autorização para soltar diversos demônios que vêm sobre a terra como gafanhotos, enquanto o anticristo coloca na testa dos ímpios o seu sinal, Deus coloca o seu sinal na testa dos fiéis, e esses não podem ser atingidos por esses demônios. É isso que nós vamos ver agora. O número 5.1 eu coloco, uma estrela caiu do céu. Quando essa estrela caiu do céu? Nós vemos na Bíblia diversos momentos que Satanás ele está em queda. Isaías capítulo 14, ele foi expulso do trono de Deus.
Lucas 10:18, Jesus Cristo diz que vê Satanás como um raio cair do céu, mas durante o Apocalipse, ele perde o seu último lugar, que seria um lugar de acusação, e vem contra a terra, e nós vamos estudar principalmente no capítulo 12, para fazer uma destruição final, sabendo que tem pouco tempo, diz o texto bíblico. 5.2. A estrela recebe a chave do abismo. No primeiro livro de Enoque, o abismo é o local de punição dos anjos que seguiram a Satanás. Esse livro de Enoque é um livro apócrifo, irmãos. Mas é interessante porque ele reflete, de alguma maneira, a interpretação que cristãos e judeus, porque havia uma influência já no cristianismo na época do segundo livro de Enoque. O primeiro livro de Enoque ele foi escrito ainda no Antigo Testamento, aí é uma influência de judeus. Mas esses livros apócrifos é interessante nós lermos para nós conhecermos as influências dessa época. O versículo 3 desse texto diz: e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem escorpiões da terra. Então, esses escorpiões, claro, eles vêm, para destruir a humanidade. O versículo 4. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Então veja, durante a grande tribulação, Deus está protegendo alguns. Quem seriam? Bom, poderiam ser, nesse período ainda, cristãos que não foram arrebatados e que estão sendo perseguidos pelo anticristo, mas não parece ser isso, porque os cristãos, Deus permite que eles sejam mortos, né? Ele poderia estar perseguindo também israelitas que estão se convertendo e até israelitas que ainda não se converteram, porque, claro, sabemos que o inimigo odeia o povo de Israel, porque ele conhece a profecia que por fim todo Israel será salvo. Versículo 5. E foi-lhes permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Então são espíritos malignos, mas o tormento deles é comparado ao tormento de escorpião. Versículo 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles. Esse versículo aqui, ele causou uma confusão entre algumas pessoas. E começaram a ensinar que durante a grande tribulação não haverá morte. Esse versículo não dá base para isso. Esse versículo ele está descrevendo primeiro um período de 5 meses. E a grande tribulação deve durar 7 anos. Agora, dentro desse período de 5 meses, também o texto não está dizendo que ninguém morre. O texto está dizendo que o efeito desses demônios, a ação desses demônios, não é para matar os homens, é para atormentar, para causar uma grande dor que os homens desejam morrer, mas a dor não os mata. Mas não significa que se a pessoa subir num prédio, se jogar de cabeça, espatifar o cérebro, que vai continuar vivo. Não, isso não é verdade, isso é um exagero. Eu ouvia isso quando criança, né, mas isso não é verdade. Ok? Então a Bíblia está dizendo que o tormento desse escorpião não mata, apenas causa uma grande dor. E se você pesquisar com pessoas da área médica ou pessoas que já foram ferroadas por escorpião e por lacraia, a maioria desses peçonhentos, eles têm um veneno que não chega a matar, mas causa uma dor de 24 horas. E, inclusive, pessoas já testemunharam, estavam ouvindo esse estudo, que foram ferroados por uma lacraia. Então, a descrição aqui, é claro, é espiritual, mas não está dando base para dizer que não haverá morte durante a grande tribulação. Versículo 7, desculpe. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra,
E sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. E tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Então, essa descrição é de seres espirituais. Eles foram soltos por Satanás e estão atacando a terra. E tinham cauda semelhante à dos escorpiões e aguilhão na cauda. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Esse é o nome que os maçons, é o nome da divindade que os maçons dizem adorar. E esse é claramente o nome de Satanás, porque está escrito aqui que Satanás, ele é que recebe autorização, recebe a chave e autorização para libertar esses demônios. E o versículo 12 diz: passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. O versículo 13, aí vai continuar falando desses cavaleiros, né, que Satanás solta sobre a terra. Aí vamos ler desse versículo 13 até o versículo 21. O comentário diz: se Satanás solta seus demônios para agir em favor do mal, Deus solta seus anjos para enviar juízo sobre os seus seguidores. O resultado desse juízo é a morte da terça parte dos homens. Veja então o versículo 13, que vai falar agora da 6ª trombeta. E tocou o 6º anjo a trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Olha, novamente aquele altar que João viu almas orando debaixo dele, para que Deus agisse na terra. Versículo 14. A qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Ou seja, quando aponta para o rio Eufrates, está apontando para o mundo árabe. Em especial o rio Eufrates, ele ocupa a região hoje que é o Iraque. Acho que é aquela região onde os árabes se desenvolveram, tá bom? Não só no Iraque hoje, tá ok? Mas o rio Eufrates é um grande símbolo da região onde vivem os árabes. Então, esses 4 anjos, eles estão junto ao grande rio Eufrates. Versículo 15. E foram soltos os 4 anjos, que estavam preparados para a hora, dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Ou seja, morreu primeiramente 1/4 da humanidade. Morreu 25%, né? Então sobraram 3/4. E depois desses 3/4 morre 1/3. Ou seja, no final morreu metade da população da Terra, porque agora vai morrer a terça parte do que sobrou daqueles 3/4 que havia restado. Versículo 16. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouviu o número deles. E assim viu os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Então toda a descrição é para nós sabermos que não existe aqui na Terra uma criatura como essa, mas está descrevendo criaturas espirituais que vêm atacar a humanidade. Versículo 18. Por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça
e pelo enxofre que saíam da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes, e tem cabeças, e com ela danificam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata, e de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ouvir nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem da sua ladroice. Bom, depois disso, está descrito que em breve Cristo reinará. Ao fim dessas trombetas terão 7 taças, e depois dessas taças, essas taças já indicam que é o fim da grande tribulação, porque em meio às taças também virá a grande batalha do Armagedon, que aí já é o estudo das 7 taças.